Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, coma do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido operados os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Quem está falando essas palavras aqui é o Senhor Jesus, tá? Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, ou está escrito no livro da vida. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, hoje e sempre, porque só tu és digno. Pai, essa é a tua palavra, que é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos santifica. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pai, nós te pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito venha ministrar a mesma sobre os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha tocar no mais profundo do nosso ser, Deus, e venha ministrar, Senhor. E que essa palavra venha frutificar, Senhor. Que ela não venha voltar vazia em nome de Jesus, mas que ela encontre lugar no nosso coração. E que a gente não tenha só uma informação, Senhor, mas que seja uma revelação que gere mudança, que gere transformação em nossa vida, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos? Poder assentar em nome de Jesus. Amém? Aqui no Evangelho de Lucas, nesses versículos que acabamos de ler, podemos aprender e entender o que realmente é essencial e necessário na nossa vida. Às vezes damos muito valor a muitas coisas, mas Jesus fala nos evangelhos o que é essencial, o que é necessário, o que tem que ser prioridade das nossas vidas. Aqui fala, nesses versículos, da missão
que Jesus mandou os seus discípulos fazerem. A missão de evangelizar ao mundo, evangelizar aquelas cidades. E aquele mesmo Jesus que me enviou esses discípulos, esse mesmo Jesus, ele relata aqui a dificuldade da sua obra. E qual é a dificuldade que Jesus relata aqui nesses versículos? Quando nós lemos, versículo 1 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhe disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são muitos, poucos. Jesus aqui relata uma dificuldade. Ele vê isso, vê a dificuldade e ele relata. E no próximo ele diz assim, da parte B: por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus aqui diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aqui Jesus mostra a necessidade de nos envolvermos com Ele para fazermos a sua obra. Porque quem aqui estava fazendo a obra, quem Jesus enviou, não foi a multidão. Jesus enviou a multidão? Não. Jesus enviou os seus discípulos. Aqueles que estavam com ele, que andavam com ele, que era próximo dele, que estava conhecendo dele, aprendendo dele. Então, Jesus enviou os seus discípulos. E aqui ele diz que os trabalhadores são poucos. Ele nos mostra aqui como era aquele cenário também na obra de Deus. A multidão vinha, tinha uma multidão atrás de Jesus, mas uma multidão que não estava ali para aprender dele e segui-lo e fazer a obra junto com ele. Não, era uma multidão que só queria os sinais e as maravilhas de Jesus. Mas Jesus enviou os discípulos. E o cenário, queridos, naquela época, já eram poucos trabalhadores. E no nosso cenário de hoje, isso mudou? Infelizmente, não. Hoje em dia, não mudou. Às vezes, nós até vemos lugares muito cheios, uma multidão. Mas mesmo sabendo dessa dificuldade, mesmo sabendo que havia poucos trabalhadores para enviar, e no versículo 1 que nós lemos, Jesus enviava de quanto? De 2 em 2. Aqui nos mostra um princípio, que devemos não ir sozinhos, mas devemos ir de 2 em 2. Precisamos de 3? Se tiver 3, beleza. Mas a obra de Deus também não pode parar se houver somente 2 para ir. Amém? Que possamos ir de 2 em 2. Aqui Deus nos mostra que para fazer a sua obra, para cumprir sua missão, Ele conta com poucos, mas com poucos dispostos, com poucos disponíveis. Aqueles discípulos, eles estavam disponíveis, eles estavam ali rendidos, eles estavam ali à mercê do Senhor. E isso que Deus nos ensina aqui, que Ele conta com poucos, mas com poucos dispostos a fazer a sua obra. E com esses poucos disponíveis, dispostos, que Deus envia. Jesus fala aqui da dificuldade, mas ele mesmo assim, a dificuldade não impediu que a obra fosse feita. Mesmo tendo pouco, Jesus não olhou e falou assim: discípulos, tem pouco. São várias cidades, são muitas cidades, vocês são muito poucos, vocês não vão dar conta. Não, Jesus não fez isso. Ele falou realmente, ele constatou a dificuldade, são poucos. Mas mesmo assim ele enviou. Ele enviou e eles foram, debaixo da palavra, debaixo do envio de Jesus. E aqui também ele nos ensina
Ao mesmo tempo que Jesus, aqui no versículos 1 e 2, ele nos mostra da dificuldade, falando que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, Jesus aqui também mostra a solução para que esses trabalhadores aumentem. O que ele manda os discípulos fazerem? Cruzar os braços, deixar de ir? Não. Ele manda o quê? Diz o quê no versículo 2, parte B? Rogai, peça ao Senhor da seara, Deus, para que mande trabalhadores para a sua seara. Como o nosso irmão Davidson, que nem sabia da mensagem, orou, pedindo a Deus que envie trabalhadores para a sua seara. Então, Jesus não parou a obra porque tinha pouco, mas Jesus ali mostrou para os discípulos, para os seus obreiros, a forma que devia fazer para pedir a Deus que enviasse. Quer orar, quer pedir. Senhor, prepara o meu irmão, levanta meu irmão, envia trabalhadores para a sua seara. Envia trabalhadores. Então, o nosso papel aqui é orar, é pedir ao dono da obra que possa operar nos corações e tornar os corações dispostos em nome de Jesus. Então, aqui, queridos, a gente aprende com Jesus que as dificuldades na caminhada não podem parar a obra de Deus. Não podem. E a obra na sua vida vai sendo feita pelo Espírito Santo quando você caminha com Jesus e continua caminhando e perseverando em fazer a obra. Assim como você vai ser no canal de Deus para que Deus faça a obra em outra pessoa, o Espírito Santo vai fazendo a obra em você também. Amém? Então a gente aprende aqui com Jesus que as dificuldades na caminhada não podem parar a obra de Deus. Aprendemos aqui com Jesus que as dificuldades não podem parar os poucos que estão disponíveis. Amém. Jesus viu que os discípulos eram poucos, mas a obra não parou. O Senhor os enviou e eles foram, obedeceram. Queridos, o problema não são os números. O problema não é a quantidade. Não é a quantidade. Claro, queridos, que isso, eu estava até conversando isso com o Rodrigo, nós temos que pregar o Evangelho, fazer a nossa parte, como no decorrer da mensagem nós vamos ver. Mas o crescimento é com o Senhor. Mas isso, nós não podemos ficar olhando para isso e ficarmos parados sem fazer nada. Jesus tinha uma missão, os discípulos tinham uma missão e Jesus os enviou. E assim somos nós temos uma missão, nós não podemos parar. Então, queridos, voltando aqui, o problema é a disposição do coração de cada um. O problema é a disposição, porque aqui os discípulos, ninguém questionou a Jesus. Não, Senhor, somos poucos, não vamos não. A gente não vai dar conta, não. O Espírito Santo não relata que ninguém murmurou. Eles só obedeceram. Então, o problema não são os números, não é a quantidade. O problema é a disposição do coração de cada um. Deus, ele não tem problema com isso, com números. Amém? E o Senhor conosco aqui nesta noite, olhando para mim e para você, olhando para dentro do nosso coração, será que ele encontra um coração disposto? Verdadeiramente um coração disposto a fazer a sua obra, de simplesmente não olhar para os poucos, não olhar para as dificuldades, não olhar para os desafios, mas ir em obediência, como Pedro fez. Senhor, nós não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou. Não foi isso? E no decorrer do texto aqui, quando nós continuamos a ler esses versículos, Jesus continua orientando os discípulos como eles deveriam fazer. Jesus não simplesmente enviou, mas ele enviou debaixo de uma palavra, debaixo de uma orientação. Ele enviou e ele ensinou aos discípulos como deveriam agir, reagir, se comportar, agir diante de algumas situações durante essa caminhada, cumprindo a missão, a obra que Deus confiou a eles. Queridos, e Jesus nos chama também.
Jesus também nos chama esta noite para essa missão. Jesus nos convoca. E quando Jesus convocar você, não tenha medo, não tenha medo. Não deixe que o inimigo venha te jogar timidez, medo. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Em nós mora o Santo Espírito de Deus. Amém? Amém? Então, quando o Senhor envia, Ele nos dará toda a orientação e direção. Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar. E o mesmo é conosco. E qual é a sua missão aqui? Pregar o Evangelho, ser testemunhas de Jesus. Um dia você foi alcançado por esse Evangelho, que é o poder de Deus nas nossas vidas. E você não foi alcançado só para que esse Evangelho fique em você, não. Você não é mar morto, você é um rio Jordão. Amém? Em nome de Jesus. Esse Evangelho chegou até nós por graça e misericórdia do Pai. E esse Evangelho tem que passar através de nós. E nós temos que ser canais do Espírito Santo para que essa boa nova alcance outros corações. É essa a nossa missão. É para isso que o Senhor nos chamou. Tem pessoas que ficam, qual é o propósito de Deus para mim? É que você viva para a glória dele, nas coisas simples do seu dia a dia. Glorificando a Deus, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Amém. E pregar o Evangelho no seu dia a dia. Muitos, às vezes, acham que fazer a obra de Deus é estar aqui. Não. A obra de Deus é feita no nosso dia a dia, porque, na verdade, o nosso culto não é aqui. Aqui nós celebramos o nosso Pai. O nosso culto é a nossa vida, todos os dias, diante do Senhor. Amém. E diante lá do mundo. Então, que isso, a gente tenha entendimento que nós fomos chamados, nosso propósito é pregar o Evangelho, é ser uma testemunha de Jesus. Você pode achar que está aqui nessa congregação por vários motivos. Por vários motivos. Você pode achar, humanamente falando, naturalmente falando, uns porque é próximo de casa, outros porque é uma congregação que tem uma liturgia que você gosta, outro é porque você tem amigos aqui mais chegados. Mas o verdadeiro motivo é que o Senhor te chamou e te chama para fazer parte desta grande obra aqui que Ele tem. Amém? E Ele é fiel para orientar, Ele é fiel para capacitar, porque Ele não nos deixa só. E qual é a direção aqui? Pregar o Evangelho de Jesus para esse bairro, amém? Qual é a direção do Senhor aqui? Pregar o Evangelho de Jesus aqui nesse bairro, nessa localidade, nesse município. Então não desanime, querido, você que faz parte daqui. Não olhe para os poucos, mas tenha disposição no coração. Amém? E faça parte desses poucos com fidelidade e disposição. Jesus não precisa de muitos. Jesus, ele precisa de poucos comprometidos, dispostos e fiéis. Não olhe para a simplicidade do prédio. Não olhe ou desanime porque somos poucos. Pois o pouco com Deus é muito. Amém? Com Deus nós somos maioria. E Jesus chama os discípulos, queridos, aqui para pregar o Evangelho de casa em casa. E ali, no decorrer aqui do texto, ele dá várias orientações. Ele manda orar pelos enfermos e declarar o quê? Você vai ser bem-sucedido aqui na terra? Você vai comer o melhor dessa terra? Foi isso que os discípulos pregavam? Não, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eles pregavam o Evangelho, porque eles estavam pregando o Evangelho. E o que é o Evangelho? É que Jesus tomou o nosso lugar, que Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Jesus veio e morreu e ressuscitou para que todo aquele que reconhecer que precisa do Salvador e se arrepender
e ter uma nova vida, e que venha fazer de Jesus o seu Senhor. Porque muitos estão pregando Jesus só como Salvador, querem só a salvação. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou para para que nós façamos dele o nosso Senhor. Amém? Essa era a mensagem que eles levavam. E é essa mensagem que Deus nos chama para levar hoje, com o pouco que temos, com o pouco que somos hoje. Pois o Senhor nos chama a sermos fiéis no nosso pouco. Que seja no que for, Deus nos chama para não parar. Seja pouco, mas seja fiel, seja disposto, seja disponível, se mova, se lance. Se lance debaixo das orientações e direção que o Senhor nos dá através da sua palavra. Vamos fazer a nossa parte. Já ouviu falar que uma andorinha só não faz verão? Mas a andorinha, ela mesmo sozinha, ela faz a parte dela. Vocês conhecem a metáfora do beija-flor? Já ouviram falar do incêndio na floresta? Havia um incêndio na floresta e todos os animais correndo. Cada um, ninguém queria, né, sofrer, ninguém queria ser queimado. E todo mundo correndo, todos os animais. E o beija-florzinho ia lá no rio, perto da floresta, pegava um pouquinho d'água, voltava e tentava apagar o incêndio. Voltava, ia lá, e o elefante perguntou para ele: você acha que você vai conseguir apagar o incêndio com esse pouquinho de água do seu biquinho? Ele falou: eu posso não apagar o incêndio, mas eu vou ter a consciência que eu estou fazendo a minha parte. Ele não esperou por ninguém, ele fez a parte dele. E o elefante imenso, com uma tromba imensa, estava correndo, sendo covarde, se ausentando de algo que ele poderia fazer. E às vezes muitos de nós, queridos, estamos assim. Podemos falar da igreja num todo. E que nós possamos fazer a nossa parte. Olhar o que Jesus disse. Vamos ler aí no versículo 16. O que ele fala no versículo 16? Quem ouve vocês, ouve a mim. Ouve quem? Ouve Jesus. Quando você prega o evangelho, a palavra de Deus. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Foi o Deus Pai, o Criador. Então, o que Jesus nos fala aqui? Muitos usam esse pretexto. Eu não vou pregar não, fulano tem o coração duro. Eu não vou pregar não, e ele não quer nada com Jesus mesmo não. Ele está perdido mesmo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? O nosso papel é pregar, queridos. O transformar quem é Deus é Jesus, não somos nós. Nós, às vezes, nos frustramos porque nós queremos fazer a obra que é do Espírito Santo. Paulo mesmo fala sobre isso. O que nós temos que fazer é semear, plantar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor que dá o crescimento. O nosso papel é você fazer a sua parte. É você ser testemunha de Jesus aonde você estiver, aonde você for. É você pregar o evangelho com a sua vida e também com palavras aonde você for. Esse é o nosso papel. É esse. E muitos falam, eu não vou pregar porque vão debochar de mim, que vão rir de mim. Queridos, saiba, se você pregar e a pessoa não ouvir, ela não está desprezando você, ela está desprezando Jesus. E vai ser entre ela e Deus. Faça a sua parte. O Senhor nos chama para cada um de nós fazer a sua parte. E de repente você quer começar fazendo muito, não. Faça pouco, mas faça. Seja perseverante, seja constante, em nome de Jesus. Deus começa grandes coisas com pequenos começos. Nós temos que botar isso na nossa cabecinha. Amém? O negócio é a gente obedecer.
O negócio é a gente obedecer, o resto é com Deus, tá? Mas também aqui, queridos, tem um perigo. Nós temos que ter um cuidado de nós não sermos esses aqui, do versículo 16. Aqueles que muitas das vezes ouvem alguém falando de Jesus, falando da palavra, através de um conselho, através da ministração das Escrituras, e nós rejeitamos, não damos ouvido. E quando nós rejeitamos a palavra, rejeitamos qualquer coisa que tenha a ver com o reino de Deus, nós não estamos rejeitando o pastor, não estamos rejeitando o irmão, nós estamos rejeitando a Jesus, nós estamos rejeitando ao Pai. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não rejeitar a palavra de Deus, para a gente não só ser ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Amém, queridos? O negócio é a gente obedecer, tá? E temos que ter esse cuidado de não ser assim como esse versículo 16 fala. Queridos, e Jesus enviou os discípulos para uma missão. Isso eu já falei. Lá no versículo 17 diz assim: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Imagina a cena, né? Eles correndo, vindo, falando, aqueles 12 homens, 12 não, muito mais, 12, 70, diz o texto 70 vindo, falando aquela euforia toda, e Jesus vai e baixa a bola deles. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Queridos, a gente vê Jesus operar, a gente vê uma pessoa curada, glória a Deus, é alegria, é bom, nós ficamos alegres. A gente vê a pessoa que estava desempregada há anos, Deus abriu uma porta de emprego, é bênção, é bom, amém. Mas isso não pode ser o combustível para nós permanecermos no Senhor. Porque se nós formos movidos somente do que Deus faz no nosso dia a dia, para dar bênção, para isso, aquilo, nós vamos nos frustrar no meio da caminhada e nós vamos andar desanimados, cabisbaixos. Porque nós só estamos esperando o que Jesus pode fazer por nós nessa vida, nessa terra, no bem-estar que Ele pode nos causar. Mas aqui Jesus fala para eles: não se alegrem por causa disso. Não se alegrem por causa disso, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus fala aqui, ó: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que dei a vocês, Jesus deu a eles, aos discípulos, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ele deu a você a autoridade do nome dele. Ele te deu autoridade. E o que você tem feito com essa autoridade que Ele tem te dado? Jesus, queridos, Ele tem todo o poder. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o grande eu sou. E nós, como igreja do Senhor, nós temos essa autoridade do nome de Jesus Cristo. Há todo o poder no nome de Jesus. Se você caminha com Cristo, se você é alicerçado na palavra, não temas. A autoridade do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Então a use. Exercite a sua fé, exercite a autoridade que Deus tem dado à sua igreja, em nome de Jesus. Jesus está falando isso, queridos. E Ele é que completa. Ele fala que a alegria não está nisso. Por mais que nós ficamos felizes, uma pessoa ali endemoniada, em nome de Jesus, não tenha medo, não corra. Você é filho, você é filha do Deus vivo, você tem autoridade no nome de Jesus.
Repreende. Repreende se você vê que tem alguma situação que você olha e fala assim, não é possível, isso tem algo sobrenatural, isso tem algo estranho. Repreenda em nome de Jesus Cristo. Se um vizinho que sabe que você é crente, bater na sua porta, pedindo oração porque tem uma pessoa em casa endemoniada ou doente, não corra, não ligue para o pastor. Você é servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Se você é discípulo de Jesus, você tem autoridade no nome de Jesus. E isso não é porque você tem que ser perfeito, certinho na régua. Não! Porque se fosse assim, Jesus não ia dar para os discípulos, porque os discípulos eram pecadores como nós. O problema é que nós não cremos, porque nós muitas das vezes achamos que nós somos aquém realmente, mas Jesus está lá frente. É em Jesus, é na graça de Jesus, é por Jesus, não é por mim, não é por você. É apesar de nós, queridos. É apesar de nós, em nome de Jesus. Então, saiba que você tem essa autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. E Jesus aqui fala, né, que a alegria não está nessas coisas, mas a alegria está que o nosso nome esteja registrado no céu, no livro da vida. Olha, que milagre. Olha que tão grande salvação. Pecadores como nós, ter o nome escrito no céu por Jesus. É graça, é pela graça, é favor imerecido do Pai. Por isso que Ele é Deus. Só alguém tão perfeito pode fazer isso, queridos. Então, quando você passar por momentos difíceis na caminhada, lembre-se, o que importa é que Jesus escreveu meu nome no céu. Quando você não pare. Quando vier o desânimo, lembre-se, meu nome está escrito no céu. Quando vier dificuldade, lembre-se, aqui tudo vai passar, mas meu nome está escrito no livro da vida. Quando você for tentado, resista, pois seu nome está escrito no livro da vida. Quando estiver pensando em fazer algo que desagrada a Deus, lembre-se, Ele venceu a morte para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Queridos, a verdadeira alegria é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Em meio às lutas, na caminhada da fé, muitos buscam ânimos apenas em sinais e milagres. Vivem uma vida de gangorra. Vive. Se recebeu uma bênção aos olhos humanos, aos olhos físicos, Deus é bom. Eu ouvi um médico falando, muito interessante, ele é cristão, com certeza, e ele falando que pegou uma paciente, eu botei até no grupo, não sei quem viu o vídeo, e ele falando que pegou uma paciente, uma jovem de 30 anos, com um câncer muito agressivo, câncer de mama, e ele foi fazer a cirurgia, e quando ele abriu a jovem, não tinha mais câncer nenhum. Ela tinha passado por uma sessão de químio, e não tinha mais câncer nenhum. Aí todo mundo começou a falar, Deus é bom, Deus é bom. E ali veio uma reflexão para ele. Mas se eu abrisse e tivesse o câncer, Deus não seria bom? Queridos, bondade é uma característica de Deus. Faz parte da sua natureza. Independente do que Ele faça, do que a gente acha que é bom ou ruim. Independente. É da natureza dEle. Deus é bondoso porque Ele é Deus. Então, Ele é 100% bondoso, independente do que Ele faça. E ali Ele trouxe essa reflexão. Eu vou até repetir de novo, botar no grupo para vocês poderem ver, quem não viu. E ali Ele fala que muitas das vezes nós servimos a Jesus, nós dizemos que amamos a Deus, mas a nossa concepção do que Deus está muito relacionada com o que Deus faz na nossa vida. E não é assim. Deus, Ele é bom porque simplesmente Ele é bom. Ele curando ou Ele não curando, passando pelo médico ou não passando pelo médico. Ele é Deus mesmo provendo ou não provendo.
Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque a maior alegria, a maior bênção, Ele já nos deu, que foi escrever o nosso nome no livro da vida. Então, nós que temos Jesus, que caminhamos na presença dEle, nós não temos o que temer, nós não temos do que nos queixar, porque Deus não nos deve nada, queridos. Deus não nos deve nada. Ele já fez tudo por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Para nós, isso aqui é só o começo. O reino de Deus já veio sobre nós. E quando nós fecharmos nossos olhos aqui, a gente vai estar com Ele, que é graça, que é o maior milagre. Está com o Todo-Poderoso, você contemplar a face de Jesus, gente. Às vezes nós estamos na igreja, dizemos que somos de Jesus, que lemos a Bíblia, mas nós não conhecemos o que o nosso Deus veio fazer para nós verdadeiramente. Jesus veio para nos religar com o Pai, para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Jesus, Ele quer nos ensinar algo maior, que a verdadeira alegria não está no que você vê ou recebe, mas está de fato que o nosso nome está escrito no livro dos céus. Mesmo nos dias de escassez, o pão da vida, que é Cristo Jesus, nos sustenta e nos alimenta. Ele é o Rei que se fez homem e deu a sua vida por nós, para nos dar o perdão e para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Amém? Então nós temos motivos de sobra para viver de cabeça erguida, olhando para o céu, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia! Olhe para Jesus, ande próximo de Jesus, seja discípulo de Jesus. Amém? E vamos fazer a obra. Não olhe para o pouco. Coloque na mão de Deus o pouco. No meio daquela multidão, queridos, os discípulos caçaram muita gente com pão e com peixe para Jesus orar e multiplicar. Achou quantos meninos? Um. E Jesus deixou de usar o quê? O pouco que aquele menino tinha para operar o milagre? Não. Só tinha um ali que tinha alimento e um que tinha pouquinho. E Jesus ali orou. Então, pegue o seu pouco. E quando eu estou falando dessa forma, gente, eu não estou... Muitos relacionam essa questão pouco, muito a dinheiro. Não. Dinheiro é um detalhe, queridos, para nós que somos filhos do Rei. Dinheiro é um detalhe. Quando eu falo pouco, de repente eu estou falando pouco da sua fé. O pouco do seu tempo. O pouco daquilo que você pode fazer para Ele. Mas faça. Coloque diante dele o seu pouco, que Ele vai multiplicar e Ele vai fazer a obra, porque o milagre é Ele que faz. Mas apresente o seu pouco. Ele quer o seu pouco, mas Ele quer. Esteja disponível. Esteja disponível, mesmo que seja no seu pouco. Mas não pare. Não deixe a quantidade te paralisar. Deus não está nesse nível nosso aqui, queridos, de contabilidade, de contas, de número. Não, não. Só diga para Ele nessa noite: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, mesmo no meu pouco. Eu te apresento o meu pouco, Senhor. Eu te apresento o meu pouco. E que a sua alegria não esteja nos bens que você possui, mas que a sua alegria esteja com a certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Aí, de repente, vem a dúvida: mas será? Eu não sei. Se você se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho, que Jesus morreu no seu lugar, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai intercedendo por você, então você é filho de Deus, você tem seu nome escrito no livro da vida. Permaneça, continue. Não deixe que a dúvida venha te paralisar. Não,
Mas busque no Senhor a cada dia mais a certeza. Permaneça nele. É isso que ele quer e nos chama. Permanecer nele. Ele vai te enviar. Que você obedeça em ir. E tenha alegria, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 3, diz assim o seguinte. Filipenses 4, versículo 3, diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia e também o último livro do Novo Testamento. Capítulo 3, no versículo 5, diz assim: o vencedor será assim, vestido de branco, e de nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 13, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 13, versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, queridos, se o nosso nome não estiver no livro da vida, nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Eu não conheço a sua vida, eu não sei como você anda, se você confia realmente, se você entendeu o Evangelho, mas que você possa sair daqui dessa noite com a certeza, em nome de Jesus. E se por acaso você tiver alguma pergunta para fazer, quiser ter uma conversa, algum tipo, chame o pastor, converse, não fique com essa dúvida. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas não estava no script, mas Deus sabe. No capítulo 20, dos versículos 12 ao 15, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Lindo, né? Então, que nós possamos ter, queridos, a certeza. E diz assim, ó, vamos ler tudo. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas Jesus viveu a nossa morte, morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Jesus morreu e ressuscitou para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Que você possa entender o Evangelho, que você possa se voltar para o Evangelho e deixar o Evangelho, que é o poder de Deus, transformar a sua vida, perseverar nele e ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E que quando vier as dificuldades, que você possa lembrar, tudo aqui vai passar. Glória a Deus, porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Sorria, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem motivo de sobra, tem que ter muita gratidão, tem motivo de sobra para adorar, para agradecer ao nome do Senhor, porque maior prova de amor
Não há. Não há. Amém?